Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Iago Martins, eu sou psicólogo organizacional, sou mineiro, mineirinho, de uma cidadezinha do interior desse estado que é enorme. Nasci numa cidade com pouco mais de 10.000 pessoas. Logo aos 16 anos, saí da minha cidade, vim estudar em Belo Horizonte, me formei em psicologia, tive a oportunidade de conhecer pessoas, de descobrir o mundo e principalmente de me ouvir. E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um convite, um convite que sempre esteve presente ao longo da minha caminhada. Desde muito novo, numa cidade bem pequena, eu sempre me perguntei o que eu estava fazendo, aquilo que eu fazia naquele momento. E a pergunta do por que você faz o que você faz tem o poder de te ajudar a se ouvir, a se ouvir, a se descobrir enquanto pessoa, a te levar por caminhos que talvez naquele momento não estivessem tão visíveis em sua jornada. E foi a partir dessa pergunta que eu construí a pessoa que ainda está em construção que eu sou hoje. Óbvio, né? Muitas pessoas participaram desse processo de construção, mas até o relacionamento com essas pessoas, pessoas que chegam, pessoas que vão, nasceu de uma pergunta, de um silêncio que nem sempre tem resposta. Eu fiz psicologia pensando muito no cuidado com as pessoas. Naquela época, alguns anos atrás, eu sonhava em cuidar do mundo a partir do cuidado com as pessoas. Cuidar das pessoas para que as pessoas pudessem cuidar do mundo. E isso era o que me movia. Como eu disse, aos 16 anos, fui para Belo Horizonte, fiz psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo da minha graduação, conheci pessoas que me fizeram questionar novamente, talvez não o porquê, mas como eu cuidaria do mundo. Cliniquei por um tempo, atendi pessoas, conheci histórias, histórias que me fizeram questionar a minha própria história. Um certo dia, caminhando perto da universidade, eu encontrei com uma andarilha. O nome dela era Florência. Ela me abordou perto de um supermercado e naquele momento, o desejo dela era de comer um queijo. Ela estava vendendo artesanato e ela me propôs uma troca. Ela disse que estava com um desejo enorme de comer um queijo e disse que se eu trouxesse um queijo para ela me daria um artesanato. Intrigado com aquele momento e curioso com a situação, eu propus para ela uma nova negociação. Eu traria o queijo, mas eu queria saber por que ela fazia o que ela fazia. O que levou ela a sair de casa, a andar pelo mundo e deixar de lado tudo aquilo que fazia parte da vida dela. E que eu gostaria de saber também, se em algum momento eu tivesse que tomar essa mesma decisão, que dica ela me daria? Sem entender muito bem, Florência aceitou a nova negociação e alguns minutos depois eu voltei com o queijo e ansioso pela resposta.
Florência me contou que era uma argentina, não era uma brasileira, saiu de casa aos 18 anos, depois do primeiro semestre de filosofia na universidade. E segundo a Florência, ela queria sentir e viver tudo aquilo que aqueles pensadores escreviam e compartilhavam nos livros. Por isso que ela decidiu abandonar a universidade e percorrer o mundo para tentar experienciar e sentir aquilo que tanto fascinava ela. Naquela época, Florência já tinha 23 anos de idade, 5 anos percorrendo 3 países, andando por 8 estados no Brasil. E ela me disse que se algum dia eu tivesse a curiosidade de experienciar e viver o mundo, uma coisa era muito importante, que essa coisa talvez fosse fundamental para que a gente pudesse percorrer a nossa jornada independente da decisão que a gente fosse tomar. Florência disse que por estar em uma situação talvez de vulnerabilidade, sem saber onde dormir muitos dos dias, sem saber se teria ou não uma refeição, ela aprendeu a se ouvir e a lidar com as suas emoções. Ela disse que nos dias tristes, ela brincava com a tristeza dela. Ela escrevia, cantava, abraçava a tristeza dela sem tentar lutar com aquilo que ela estava sentindo, mas tentando ouvir o que aquela emoção dizia para ela. Nos dias alegres, ela vivia o momento presente. Ela aproveitava cada minuto daquela alegria. E de forma despretensiosa, talvez eu tivesse ali naquele momento uma das maiores aulas de psicologia de todos os meus 5 anos de faculdade. Florência ficou marcada na minha história. Logo depois que eu me formei, viajei para São Paulo, fui fazer uma pós-graduação e conheci um lugar onde eu me encontrei. Aquele lugar, uma empresa, do setor financeiro, mas com uma característica diferente de todos os lugares que eu havia conhecido. Aquele lugar tinha uma preocupação genuína com as pessoas que faziam daquele lugar o que ele era. Em 2018, eu entrei para o Grupo Gaia, uma empresa certificada pelo Sistema B, que operacionalizava operações do mercado financeiro, mas com uma característica peculiar: operações que visavam o impacto social e ambiental. Naquela empresa, eu conheci uma ONG de educação socioemocional para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Por meio daquele lugar, eu entendi e ressignifiquei. Por meio dessa pergunta de por que você faz o que você faz, qual seria o meu papel no mundo? Por meio das pessoas que me ajudaram, que me ensinaram outra forma de cuidado, uma forma que ultrapassava as paredes de um consultório, uma forma que levava para dentro das salas de aula um cuidado genuíno por meio de afeto e carinho para crianças que muitas vezes necessitavam simplesmente de uma presença que as escutasse e que as ajudassem a ver o futuro de forma diferente.
3 anos se passaram, construímos projetos pelo Brasil inteiro, conversamos com pessoas no mundo inteiro sobre formas de cuidado socioemocional por meio da compaixão, de um ensino que partilhava de uma interdependência, de uma humanidade comum, e de como simples gestos são capazes de mudar muitas histórias. Alguns anos depois, eu entendi que a minha história precisava seguir um caminho diferente, vendo o impacto que aquele CNPJ estava causando no mundo. Eu decidi, junto com um grupo de amigos, que era hora de construir um outro CNPJ para levar um outro tipo de impacto para o mundo. Naquele momento, nós fundamos a Arandu. Arandu, que é uma palavra que vem do Tupi-Guarani, que significa ouvir o tempo. E ouvir o tempo é essencial para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa seguir e escolher o nosso caminho. A Arandu nasceu com o propósito de ser ponte entre as organizações e um futuro melhor para todo mundo. Uma empresa que hoje trabalha com o desenvolvimento colaborativo e sustentável de pessoas, organizações e redes. Uma empresa que ajuda cada CNPJ que passa pelo nosso caminho a se escutar, a entender o propósito e as responsabilidades que aquela organização tem perante a sociedade e o planeta, a entender como a cultura daquela organização é capaz de cuidar das pessoas. Não só as pessoas dentro da organização, mas as pessoas que se relacionam com as organizações. Os clientes, a sociedade, os prestadores de serviços. E a gente entendeu que a Arandu, frente a esse propósito, precisava cultivar algo muito importante dentro dessas organizações, que é a liderança servidora, uma liderança de cuidado, uma liderança que habita em cada um de nós, independente de um cargo de chefia ou não. Liderança de cuidado está atrelado a servir as pessoas. E a partir do momento que nós conseguimos estar presente, cuidar e servir uns aos outros, nós construímos um espaço colaborativo, consciente e saudável, para que o potencial de cada um possa florescer. A partir do momento que cuidamos uns dos outros, para que os outros possam florescer, o individual influencia o coletivo e o coletivo influencia as pessoas, o individual. Hoje, Arandu atua em quase todo o Brasil, em alguns países na África, com esse propósito de possibilitar que as pessoas sejam o melhor delas mesmas dentro das organizações, para que as organizações possam causar um impacto positivo no mundo. E é com essa proposta que eu retomo um convite que eu fiz logo no início da nossa conversa. Por que você faz o que você faz? O que te move? Qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Por mais que você não tenha a resposta nesse momento, pergunte-se. Tenha pressão de saber ou sem a pressão de ter um propósito, mas com a autocompaixão que te permite experienciar a vida, para que, por meio das suas relações ou do dia a dia,
algum insight ou conversa, um diálogo seu com você mesmo ou com as pessoas que estão ao seu redor, você possa compreender qual diferença a sua presença faz na vida das pessoas. Agradeço a atenção de cada um de vocês, agradeço a Denise pelo convite e um ótimo evento. Até mais.